Fala, meu povo! Nós estamos aqui para dar início a mais um Convergente Podcast. Eu estou muito feliz de poder contar aqui hoje com o professor Brian Kibuka, que vai participar com a gente trocar ideias sobre várias coisas, sobre algumas das suas obras, que eu estou curioso para entender mais, conhecer mais do trabalho dele, das traduções que ele faz. Então é uma alegria muito grande contar com ele aqui. Fica aqui com a gente e vamos convergir. Brian, muito obrigado, meu irmão, de você participar aqui com a gente, viu? De verdade, eu estou muito feliz e honrado de você confiar na gente aqui, confiar no nosso trabalho e poder ter aceitado, né? Fiz ali o contato com você pelo Instagram, te conheci mais no Twitter, nas suas postagens, vi vários vídeos seus no YouTube, fiquei, assim, muito feliz, cara, de ouvir você, de conhecer você ali. E eu tô muito alegre mesmo, de verdade. Mais uma vez, já te agradeci em off aqui, agora agradeço também na nossa podcast aqui. Muito obrigado por você participar aqui com a gente, tá? De verdade. Eu que agradeço, valeu pelo convite, é um prazer falar contigo e, de certa forma, a gente poder compartilhar, né? O ano está começando. Verdade. E é sempre bom começar o ano assim, nessa partilha, nessa conversa boa. Então, muito obrigado pelo convite. Você tá de férias? Tá de férias? Eu estou. Eu não sei o que é férias. Eu geralmente trabalho bastante e todos os dias, independente até de estar empregado. Mas da universidade estou de férias. Eu estou terminando um livro, agora uma tradução, que estou na fase de revisão. Já revisei do Pentateuco 4 livros do Pentateuco, agora falta só o Deuteronômio. Então, assim que terminar aqui, eu vou voltar para o trabalho. Então, é assim. É férias de um, mas trabalhando. Férias de um, trabalho de outro, né? Sempre assim. Não para. Que legal, mano. Que legal. De verdade mesmo. Então, assim, para você que não conhece o Brian ainda, eu vou falar um pouquinho dele, mas antes de eu falar dele, eu quero convidar você que está assistindo a gente, ouvindo a gente, a seguir as nossas redes sociais, a seguir as redes sociais do Brian, a acompanhar todos os trabalhos, todos os desenvolvimentos. Se você está vendo pelo YouTube, é importante você se inscrever aqui também, acompanhar a gente, para você dar uma força pro nosso trabalho e também seguir o Brian, conhecer também os trabalhos, os livros dele. Eu vou deixar na descrição aqui para vocês links dos livros, dos trabalhos, das redes sociais deles, para você poder acompanhar mais. Mas, Brian, eu sempre gosto de pesquisar assim, sobre a vida do convidado, assim, então não é uma entrevista, como você sabe que o podcast tem essa lógica do bate-papo, mas eu gosto de convidar assim e de falar. E eu sempre gosto de começar falando do convidado, não pelas capacidades acadêmicas, mas pela vida, né? Então aqui, pela a coisa do cotidiano. E eu fui ver aqui, o Brian, gente, ele é casado com a Edeni e pai... Deixa eu ver se eu falei certo, vou falar certo. Pai da Aimee. Aimee ou Aimee? Aimee. Então ele é casado, pai da Aimee. Além de ter essa família maravilhosa e abençoada, é pastor também da Igreja Batista, não é isso? Sim, sou batista. Pastor da Igreja Batista. E também é professor de História Antiga e Medieval no programa de pós-graduação em Estudos Linguísticos da Universidade Estadual de Feira de Santana. Tem quanto tempo que você já está aí, cara, como professor aí? Eu comecei aqui no dia 5 de setembro de 2018. Né? Então já tem mais de 3 anos. 3 anos e alguns meses que eu estou aqui em Feira de Santana. Maravilhoso. Tá gostando aí da terra, hein? Sim, a terra aqui é boa. Aqui o bom dessa terra é que eu vivi antes do Rio de Janeiro. Eu sou paulista e também vivi em Minas Gerais. E talvez aqui seja o lugar em que aquilo que faz parte dessa dimensão ancestral da própria africanidade. Eu sou filho de africanos e a própria africanidade que, de certa forma, ficava apenas indiciada em algumas relações, em alguns poucos hábitos ou discursos ou modo de ser.
isso aqui na Bahia, isso eclode, né? Isso não é um estereótipo vazio. Sim. Aqui você tem muito de África aqui na Bahia, nas relações como elas se constituem, na maneira como as pessoas constroem as suas trajetórias. Então, são detalhes pequenos, assim, mas que mostram como é que essa coisa de cultura, de fato, é de longa duração. A gente pensa em antropologia, a cultura como algo que tende à permanência, e por isso dura muito mais tempo. A cultura é um fenômeno de longa duração. E dá para perceber a cultura como fenômeno de longa duração estando aqui na Bahia. Porque você tem a permanência dessa africanidade que em outros lugares estava dissolvida em outras tantas referências, né? Eu sou de Campinas, lá tem muitos italianos, eu inclusive sou descendente de italianos, da parte da minha mãe, italianos, portugueses e indígenas. Lá em Minas Gerais você tem muito essa coisa do português, né? Família da minha esposa é toda portuguesa. Exatamente. No Rio de Janeiro também, não obstante você ter muita presença da africanidade, especialmente nos morros, nos bairros que eu morei no Rio de Janeiro, você tinha muita presença portuguesa. Eu morei no Meier. É um bairro com muita presença portuguesa. Eu morei em Maria da Graça, aí sim. Maria da Graça é um bairro todo português. Em Minas você morou onde? Chegar aqui na Bahia... Em Minas você morou onde? Eu morei em Juiz de Fora, em Minas Gerais. Que legal. Juiz de Fora não é bem, já é zona da mata, então já fica muito mais próximo do Rio, mas o mineiro pode achar que em Juiz de Fora o pessoal é mais carioca do que mineiro, mas não é verdade. A forma de constituir relações, essa coisa muito privada, né? Muito da descrição, do fazer as coisas de forma muito silenciosa, isso está em Juiz de Fora e não está no Rio de Janeiro. Então, é só observação mesmo para colocar Juiz de Fora, meio que empurrar Juiz de Fora mais pro lado do Rio, né? Mas não é real. Sim, não, que legal. Eu moro em Belo Horizonte, mas tem muitos amigos de fora ali, tem parentes ali, é uma cidade gostosa de morar. Você morou lá por estudo, trabalho? Foi assim, eu nasci em Campinas, mas meu pai, que fazia mestrado em Campinas e depois ingressou no doutorado, ele foi aprovado na Universidade Federal de Viçosa. Como ele passou a dar aulas em Viçosa, nós fomos morar em Viçosa e também numa outra cidadezinha, Ponte Nova, onde minhas irmãs nasceram. As irmãs nasceram em Ponte Nova. Depois de um tempo, quando meu pai começou de fato a estudar no doutorado, nós voltamos para Campinas, primeiro para Porto Ferreira, depois para Campinas. Vivemos em Campinas bons anos e depois, quando voltamos para Minas Gerais, quando meu pai tinha terminado o doutorado, em vez de nós voltarmos para Viçosa, nós voltamos para Juiz de Fora, que era uma cidade com uma estrutura um pouco maior, não era tão longe de Viçosa, e era uma cidade que tinha uma estrutura melhor, e eu estava na sexta série na época, então eu precisava de escola para estudar, minhas irmãs também. Então nós moramos em Juiz de Fora por isso, por causa do meu pai e da necessidade que meu pai tinha de nós morarmos mais perto de onde ele trabalhava. Ele morava em Viçosa e ia aos finais de semana para Juiz de Fora, e Juiz de Fora era mais fácil viajar para Juiz de Fora do que viajar para Campinas, né? Era bem mais fácil. Sim. Cara, então você, assim, eu conhecendo um pouco mais de você, vendo assim, eu vejo a sua jornada acadêmica, é inspiradora, cara, assim, como que é a sua jornada acadêmica e tal. E você falando agora sobre o seu pai, então você já tem essa inspiração da família também, assim, você falou que seu pai tá fazendo mestrado, então isso já vem da sua casa, essa inspiração, esse impulso, assim, para a área acadêmica, para lecionar, para ensinar, isso vem essa inspiração dali ou vem de outros lugares também? Sim. O meu pai nasceu em Uganda, na África Oriental, e ele migrou para Kampala, a capital de Uganda, para estudar, fez agronomia, e depois migrou de Uganda para o Brasil para fazer o mestrado, fez mestrado e doutorado aqui. Então é inegável a ideia do meu pai lecionando na Unicamp, do meu pai lecionando em Viçosa, isso serve como uma referência. Sim. Eu sou grato por ter tido essa referência de alguém que estava acostumado a viver num ambiente de livros e de discussões. Minha mãe era enfermeira, então esse é o outro lado, esse lado da preocupação com a saúde, de estar, de certa forma, acostumado com esse ambiente hospitalar, porque quem permanecia mais com a gente era minha mãe. Minha mãe era enfermeira.
Mas eu acho que a razão por que eu mergulhei nos estudos é porque eu entendi desde muito cedo que você só tem um jeito de sobreviver e conseguir, de alguma maneira, ter uma vida confortável para você e para sua família, e essa forma tem outras formas, não lícitas, como roubar, como virar político, né? Mas virar pastor de igreja desonesta. Mas eu entendia que uma forma honesta de conseguir avançar era estudando. Então eu entendia que era a forma mais eficaz de conseguir recursos, de conseguir atingir uma condição de vida mais satisfatória para mim e para minha família. Sim, sim. Cara, e assim, Brian, uma coisa, cara, que me chamou atenção, porque assim, eu fui conhecendo mais você, vendo seu currículo acadêmico, é um currículo forte, extenso, você já está atuando hoje numa universidade estadual e tal, mas uma coisa que me chamou muita atenção, cara, é assim, que nos seus escritos, na internet, que é um ambiente de muito ódio, de muito rancor, assim, não sei se você percebe isso, mas eu percebi. O seu tom bem pastoral também na forma de falar sobre temas difíceis, sobre temas tensos, assim. Isso me chamou muita atenção, cara, de verdade. Eu tava ouvindo palestras, até ministrações e vendo seus escritos no Twitter e tudo mais. Me chamou a atenção isso. E você, além de ter essa forte extensão acadêmica, você também é pastor. Você até compartilhou esses dias um pouco da sua história, da sua jornada pastoral. Começou na igreja presbiteriana, teve alguns desafios e está agora na Batista e tal. Mas como que surge esse chamado pastoral? Porque a questão acadêmica você compartilhou, como que entra essa veia pastoral na sua vida? Como que isso surge? Eu queria entender isso mais. E faz sentido o que eu tô falando? Não faz. Assim, eu acho que primeiro... Eu vou deixar a parte das redes sociais para o final do que eu vou falar agora. Uhum. Mas primeiro, pastoral é uma vocação. É uma vocação que nasce em nós por causa de Deus, mas que se desenvolve em nós. A vocação não é apenas dada, mas ela também é desenvolvida. Ela se desenvolve em nós com as nossas relações, com as nossas referências. Verdade. Então eu tive excelentes referências quando eu me converti e lá em Juiz de Fora era membro de igreja. Na terceira igreja presbiteriana de Juiz de Fora, onde eu me batizei, ou na primeira igreja presbiteriana de Juiz de Fora, onde eu me converti, você tinha muitos exemplos e muita gente muito madura na fé e que, de certa forma, já te estimulava pelo exemplo que você fosse uma pessoa, um cristão legítimo. Então, eu me lembro que eu fui discipulado pelo Gerson, que depois se tornou missionário na Turquia, e ele era um discipulador admirável, cuidadoso. Que legal. Muito atento, ia na minha casa para me discipular. Eu me lembro do Gederson, que foi também a pessoa que me convidou para ir à igreja, e ele foi também muito cuidadoso. Na igreja que eu fiz a classe prévia para o batismo, o Manuel Viveiros, que está vivo até hoje, o Manuel Viveiros já era um ancião nessa época, e conhecia a Bíblia muito bem, era uma pessoa muito acolhedora, muito simpática. Eu fui me enchendo assim de exemplos de pessoas que não falavam só para evangelizar, mas evangelizavam. Não falavam só para ajudar o pobre, mas ajudavam. Não falavam apenas de você orar, mas oravam. E foi muito saudável e muito, muito rica essa experiência. Isso marcou, esses primeiros anos de fé marcaram muito. É como uma criança que você alimenta bem e depois ela cria recursos no seu próprio organismo para ser uma criança saudável. Sim. Depois, quando eu migrei para o Rio de Janeiro para começar meus estudos no seminário, eu tive o choque de lidar com um ambiente em que as coisas não eram tão legítimas, em que a fé era um instrumento para conseguir riqueza, para conseguir recurso, para conseguir poder. E aí eu tive aquele choque de ter aquela experiência da tensão, de você observar o descompasso entre discurso e prática numa grande cidade. Uma cidade em que também a igreja presbiteriana que eu conheci em Juiz de Fora não era a igreja presbiteriana que estava no Rio de Janeiro. É um choque, né? E não era só uma diferença doutrinária, era uma diferença mais prática. E aí isso foi um choque muito grande, e isso me ajudou a lidar com tensões, com muitas tensões. E como eu já tinha o chamado pastoral, essa tendência a não desistir, a compreender que você pode, na perseverança, conseguir
com que as pessoas se compreendam e com paciência ensinar, conhecendo os versículos bíblicos que ensinam a disciplinar com mansidão quem opõe. Está lá na segunda carta a Timóteo, capítulo 2, verso 23, 24. A você chegar e ser exemplo para os fiéis. Essas coisas que você vai aprendendo e vai vendo na adolescência, eu fui tentando aplicar, não com muito sucesso, mas isso foi me ajudando, dentro da vocação pastoral, a não perder a referência e sempre voltar para esse lugar. Sim. Hoje, quando eu vejo as redes sociais e um fenômeno do pós-cristianismo que a gente percebe nas redes sociais, porque grande parcela dos cristãos de rede social, dos teólogos de internet, eles não são cristãos, eles são pós-cristãos. Eles utilizam o discurso cristão, eles apregoam valores cristãos, eles até falam da necessidade de obedecer princípios do cristianismo, mas eles fazem isso de uma forma muito não cristã, muito mais próxima dos fariseus ou próxima dos saduceus do que do próprio Jesus. Sim. E não é apenas a forma, às vezes também o conteúdo. Por exemplo, a intolerância religiosa, que se mascara no discurso de que para você ser cristão, você só pode ser de direita ou você só pode ser de esquerda. Essa ideia da subserviência do discurso religioso ao discurso político por causa do caráter político de todo o discurso. Sim. Claro que todo discurso tem uma implicação política, porque o que é político diz respeito à vida, e se você fala de política, você está falando, de certa forma, desse lugar. Mas o fato é outro. A gente está falando aqui de você colocar mais um outro elemento de condição de cristianismo possível. Essas coisas eu identifico claramente como não cristãs. E aí, quando eu lido nesses ambientes, eu lido no que eu aprendi desde a minha adolescência, que é você entender que você está lidando ou com pessoas que não são cristãs, não obstante usem o discurso cristão, ou que são pessoas que estão por demais equivocadas. E a Bíblia diz da necessidade de acolher com afeto pessoas com esse tipo de recorte, com esse tipo de ethos. De acolher com mansidão, Lá em Mateus 18, por exemplo, ele fala para considerar como gentio publicano, que muita gente interpreta como considera como se não fosse crente, quando na verdade é para considerar como Jesus considerava gentios e publicanos, pessoas com as quais ele se alimentava, ele comia, pessoas com as quais ele andava. Então, muito da minha postura em rede social tem a ver com essa compreensão de que eu não posso repetir com essas pessoas agressivas e mal educadas, muitas vezes, o mesmo recurso que elas utilizam da violência como instrumento argumentativo. Obviamente, hoje em dia, qualquer coisa que você faça, as pessoas vão encontrar um jeito de criticar. Sim. Vão dizer que é hipocrisia, que vão pegar qualquer fala sua para dizer que é violência, quando elas, na verdade, são violentas. Mas eu também já tenho 43 anos, já não tenho pouco tempo, eu já sei como são esses recursos de distorção da realidade para tentar te enquadrar num espaço, né? Por exemplo, uma postagem que eu fiz, que eu não mencionava o meu lugar de professor, nem o meu lugar de formado, eu não mencionei nada disso, mas algumas pessoas utilizaram para combater minha postagem que eu estava dando carteirada porque eu era acadêmico. Essa tentativa de evocar um discurso ou um elemento que você não evocou no seu discurso revela duas coisas. Para os incautos, revela a tentativa de tentar ludibriá-los e deixar me ludibriar. Mas também revela como eles se sentem mal quando encontram alguém que não precisa usar de violência porque argumenta, porque conversa. É verdade. E aí a pessoa tenta jogar o outro pro nível dela, né? Eu vejo muito isso, assim, né? Você tenta rebaixar o outro, assim, porque se sente ali incapaz e tal. Mas, cara, isso é uma loucura em rede social. Eu acompanhei acompanho sempre, né? O Twitter ali e tal. Assim, eu particularmente, cara, eu tenho uma postura assim... Eu gosto de usar o Twitter especificamente pra me ver coisa de futebol, pra me ver notícia. E aí, vez ou outra, aparece coisa de teologia lá pra mim ver. Eu prefiro lidar com esses debates teológicos em outros ambientes, aqui no podcast, que eu acho que são ambientes mais favoráveis até pra ter esse tipo de conversa, esse diálogo, quase olho no olho aqui, né, digitalmente, mas estamos aqui olho no olho. Mas no Twitter parece quase impossível, cara, esse tipo de debate. E aí você surgiu nesse ambiente meio que como esse contraponto, porque ali é uma guerra de foice, né? Todo mundo quer se mostrar mais
sabido do que os outros, todo mundo quer pleitear uma autoridade que não tem, todo mundo quer se mostrar inteligente naquilo que não conhece. E aí eu falo assim, por mim, partindo por mim. Eu tô começando a minha jornada acadêmica, fiz a minha graduação, terminei meu mestrado agora, debati sobre certos assuntos, mas eu tenho um receio tão grande, bicho, de chegar na internet, assim, falar sobre assunto, porque eu sei que são assuntos densos, difíceis, não são fáceis de dialogar. Mas na internet a pessoa chega, tipo, deve ter lido 1, 2, 3 livros sobre um assunto e já se passa como a autoridade suprema do assunto, se passa como o sabedor de toda aquela história. E aí, quando chega alguém com autoridade mesmo, no caso você tem autoridade para debater, a pessoa se acha que você está dando carteirada, como você falou, né? E assim, como é que você compreende isso, cara? Como é que você lida com esses limites, assim? Porque você tá ali na rede social, você tem um canal do YouTube também que você faz debates e lives mais extensas até para discursar melhor sobre o assunto. Mas como é que você lida com esses limites e perigos ali, principalmente do Twitter ali? Porque eu acho um ambiente, às vezes, até nocivo mesmo para certo tipo de debate. Parece que não é um espaço propício. Porque quem cresce nesses espaços, muitas vezes é quem está se engajando no ódio, em você apontar o erro do outro. É mais uma questão de reação e de ódio do que um espaço de proposição. Como é que você percebe isso, assim, cara? Bom, o meu ponto de vista é o seguinte. Há pessoas que não são pessoas... São pessoas que têm uma intenção boa, que têm um desejo de agradarem a Deus e de servirem a Deus com sinceridade, estão na rede social e são, de alguma maneira, manipulados por esses grupos que, de certa forma, fomentam engajamento. E fomentam engajamento porque esse engajamento gera uma coisa que pouca gente costuma falar, mas gera recurso. O indivíduo ganha dinheiro com aquilo. Sim, demais. Então, como ele ganha dinheiro com engajamento, ele precisa necessariamente criar agendas que mantenham as pessoas relacionadas. E as pessoas que são um pouco menos maduras e que, de fato, são, de certa forma, conquistadas por essa retórica, que muitas vezes é uma retórica infantil, é uma retórica de lapidação do outro a partir de um lugar desqualificado. Sim. Então, eu não escrevo para esses que ganham dinheiro, não obstante eu, às vezes, me comunique com eles. Não é os que ganham dinheiro que são a minha ênfase. A minha ênfase são esses outros, porque esses outros, basta que você modere o tom e fale de forma um pouco mais transparente, que eles compreenderão como é absurdo a questão. Isso vai gerando também uma mudança nos demais. Eu percebi, por exemplo, na minha atuação, uma certa moderação no tom de alguns atores do Twitter, por exemplo. Porque legal isso. Eles sobem o tom, eles acham que vão ter respostas também com tom elevado, e quando eles lidam com alguém que os ouve, né, eu tenho algumas regras, que são regras, na verdade, que eu aprendi, não só no cristianismo, mas também como regras de etiqueta na argumentação. Por exemplo, alguém está falando de um assunto, o assunto é caneta. Eu não tenho que falar do papel onde a caneta vai escrever alguma coisa, ou então falar da pasta em que aquilo vai ser guardado. Se a pessoa está argumentando sobre caneta, eu vou me concentrar no tema caneta. Por que as pessoas costumam falar e a pasta e o caderno? Porque é uma forma de ao perceber que perderam num determinado argumento, eles migram de argumento para outro argumento. Sim. Então, uma coisa que eu costumo fazer é manter-me no mesmo assunto, sem utilizar elementos externos, como, por exemplo, o recurso à capacidade do indivíduo a partir de sua formação, ou então aquilo que a pessoa fez semana passada. Não, vamos nos concentrar naquilo que foi dito, ao conteúdo que foi dito. É uma forma de criar fronteiras e tornar o diálogo possível. E aí, quando você se concentra naquele assunto, naquele tema, e você percebe que seu interlocutor ele migra o assunto. Uma vez eu estava conversando com um desses, que é da sua terra, ele é daí de Minas Gerais, e ele fez uma ofensa horrível para uma pessoa. A pessoa foi numa igreja em Villa Kennedy, um pastor foi numa igreja em Villa Kennedy, um lugar muito violento, e comentou sobre a sua ida em Villa Kennedy, o desafio que foi estar lá. Quem conhece Villa Kennedy sabe o que é.
E depois, numa determinada postagem, essa pessoa de Belo Horizonte escreveu que tem assuntos que, se a pessoa não souber, a pessoa não deveria estar pregando. Aí essa pessoa que estava pregando em Vila Kennedy perguntou assim: mas você pode dizer que assuntos são esses que a pessoa, para poder ensinar, ela tem que saber? Diz assim: se você souber, se você não sabe que assuntos são esses, você não deveria estar pregando, fazendo alusão a ele no dia anterior pregando lá na Vila Kennedy. Uhum. Aí, obviamente, eu achei que numa violência, porque isso desestimula pastores e missionários a entenderem que, de fato, é um valor estar em lugares carentes, marcados pela violência, são lugares que têm carência da presença pastoral. E se a pessoa desqualifica a atividade pastoral por meio de um trocadilho infeliz na internet, isso coloca um peso negativo a uma experiência que deveria ser repetida. Uhum. Aí eu me dirigi e falei assim: mas como você vai dizer para essa pessoa que ela não tem legitimidade para pregar só porque ela não sabe o que está na sua cabeça do que devia ser dito, como se você fosse a medida e nós tivéssemos que saber o que na sua cabeça você determinou que deve ser sabido ou não, para que a pessoa possa pregar o evangelho. Não estou entendendo. Qual é a base evangélica do que você está dizendo? Maluquice. Aí o indivíduo percebeu que se excedeu, pediu desculpa, deve ter sido a primeira vez que ele pediu desculpa na vida, porque essas pessoas costumam pedir desculpa, e isso eu agradeço a Deus, porque você percebe que tem jeito porque elas se retratam, mas ela disse para mim: mas os seus amigos costumam também me tratar mal na internet. Ou seja, perceba, ele mudou de assunto para, de alguma maneira, me responsabilizar pela forma como as pessoas que ele julga que são meus amigos, que não são, na verdade, a maior parte não é, mas que ele julga que eu seria cúmplice da violência que eles executam contra ele. Aí eu comecei a dizer que eu não sou cúmplice, que eu não concordo, de fato não concordo que fiquem atacando, e fazem isso mesmo, atacam ele na internet, não pegam o discurso dele, o que ele está dizendo, mas pegam o que ele falou na extensão dos dias, e isso estimula ele a dizer que ele precisa ser lido e você precisa conhecer tudo que ele disse para poder criticar uma vírgula que ele diz errada. Ou seja, vira um debate de antagônicos irreconciliáveis. Esse tipo de debate é um debate infantil, ele é imaturo, ele não vai gerar efeito, ele vai produzir, e esse é o mais grave, ele vai produzir nas pessoas que assistem essa iniciativa violenta. Então, de certa forma, eu tento me colocar no debate não como o melhor nem como o pior, mas como quem segue essas regras de convivência que talvez permitam que a gente possa ter aqui e acolá pessoas que ouçam e você acabe criando espaços de amizade e um pouco menos de disposição beligerante, e um pouco mais de escuta. Ou seja, é fazer o que a Bíblia diz. O Evangelho é Jesus que diz no Sermão da Montanha, as bem-aventuranças, que bem-aventurados são os que fazem a paz, né? Os promotores da paz, os fazedores de paz, os pacificadores, eles são bem-aventurados. Isso não é uma virtude que pleiteie algum tipo de reconhecimento. Isso eu enxergo como um dever de coerência religiosa. Se eu quiser ser, de fato, alguém que compreende que o reino de Deus, de fato, normatiza as minhas decisões, deliberações e condutas, eu preciso obedecer alguns princípios fundamentais, que eu posso, de vez em quando, não conseguir obedecer, então eu tenho que pedir desculpas quando não fizer, mas que eu tenho que me esforçar e ter paciência para tentar seguir. E assim você sai da latrina da internet, do Twitter, que costuma ter muito lixo, muita violência, e você passa a dar um pouco mais de conteúdo. Nem é mérito de ser acadêmico, é mais mérito de querer ouvir mais, de querer falar mais, falar menos, e quando falar com cuidado pastoral, falar sem querer ofender, falar para que as pessoas entendam, falar não para desqualificar os outros e assim por diante. Não, esse é o ponto que me chama muita atenção, cara, em você, assim, de verdade. Essa perspectiva pastoral na fala, porque isso faz toda a diferença no ambiente de que a pessoa já tá pronta ali para te rebater com uma frase de efeito, para te desqualificar e tal. Acho que isso fez a diferença, tem feito a diferença. Mas eu vi no seu, não sei se foi no seu penúltimo tweet, eu acho, você falando até que seria o seu último tweet ali, que seria seu último tweet daquela rede social, tal. Você tá pensando em mesmo sair do Twitter não, mesmo? Eu vou sair. Não tem como, né, cara? É um ambiente meio tóxico mesmo, né, bicho?
Nem é por isso. Não é só porque é um ambiente tóxico. Eu acho que depois que você chega num ponto em que você consegue cumprir uma determinada tarefa e dar sua contribuição no espaço, é importante que você dê o passo adiante. Então, eu vou dar o passo adiante. Qual é o passo adiante? Em vez de oferecer pequenas postagens sujeitas à incompreensão ou ao desvio de foco, e até a atenção que você tem que dar quando você posta é uma atenção que demanda muito. Quando você chega num número de seguidores, você passa a não conseguir responder. Então, eu penso que é importante dar um passo para uma outra direção, e essa direção é escrever com um pouco mais de fôlego sobre esses temas. E aproveitar que, de certa forma, existe mercado, existe um espaço no mercado editorial para publicar, e foi difícil conseguir esse espaço para conseguir atenção de editoras para publicar. Hoje, essa atenção eu tenho. Então, como eu tenho essa atenção para publicar, a minha ideia, meu propósito é investir um pouco mais de tempo. Eu vou sair de pós-doc, vou tirar uma licença de pós-doutorado. Então, investir um pouco mais de tempo e me concentrar, já que eu julgo que entendi mais ou menos, ou suficientemente, quais são as questões que hoje movem eu vou chamar o cristão médio. Eu acho que a gente pode dar uma contribuição com um pouco mais de fôlego. Vou dar um exemplo. Qual é o perigo de determinar que só pode ser que o cristianismo tem afinidades com o comunismo, ou o cristianismo tem mais afinidades com a direita, cristão não pode ser comunista, cristão não pode ser capitalista? Qual é o problema desse tipo de ação? É que ela está ligada a uma coisa que apareceu no panorama há alguns anos no Brasil, que tinha desaparecido, mas apareceu, que é a ideia de que é necessário criminalizar determinadas posições ideológicas. Quem conhece bem a ditadura Vargas, ou quem conheceu bem a ditadura militar, sabe que uma das marcas dessas ditaduras foi a intolerância em relação a determinados movimentos políticos e partidos. Perceba, sempre com a justificativa de que a implantação daquele programa político ou daquele programa social geraria malefícios e portanto, seriam crimes, e aí é preciso criminalizar determinadas posições políticas, ou posições econômicas, ou posições sociais. E a partir daí você tem a criminalização de comunistas, a criminalização do Partido Comunista, a prisão compulsória de pessoas que pensavam dessa maneira. E isso tudo veio na esfera do fascismo italiano, do nazismo na Alemanha, dos regimes, do macartismo americano. E essa é uma mácula significativa, uma mácula. A pergunta é, obviamente nós estamos cientes dos excessos do capitalismo e do comunismo. O comunismo é responsável por episódios tristes da história humana? Sim, é inegável que a prática de políticos comunistas provocou a morte na Ucrânia de milhares, quiçá milhões, e a deportação, a prisão compulsória, a pessoa teve que se retirar às pressas e fugir do país. Mas isso não é inédito no comunismo. Isso também existe no capitalismo. Por pressão do capitalismo belga, que cortaram mãos e pernas de negros e negras escravizados no Congo belga. Nossa! A pressão do capitalismo holandês ou capitalismo europeu gerou desgraças recorrentes na África, especialmente no sul da África, mas não apenas. Nós temos um continente inteiro destruído, não porque existe a maldição sobre a cor negra, mas por causa da presença e da exploração capitalista nesse continente. Então, em minha opinião, o problema necessariamente não é o capitalismo ou o comunismo. E eu nem julgaria que é proibido sonhar uma outra maneira de organização da sociedade. Isso é bobagem, pensar que a nossa maneira, com suas vicissitudes, tem que ser mantida e criminalizar as demais, como se ela fosse divina e canônica, né? O que eu penso é o seguinte: quando nós temos determinados princípios que regem qualquer sistema que se pretenda implantar, político, econômico, social, quando você tem princípios, e esses princípios são a Declaração dos Direitos Humanos, Universal dos Direitos Humanos, aí a partir dessa referência que não pode ser ultrapassada, o capitalismo ele passa a ser um capitalismo com limites e, portanto, que não, mesmo com seus defeitos, não desrespeitará princípios fundamentais
da dignidade humana, e o comunismo do mesmo jeito, o socialismo do mesmo jeito, o estado de bem-estar social, seja o que for. Então, em minha opinião, o que deve ser criminalizado é a transgressão de direitos fundamentais, e não um sistema político, um sistema econômico, um sistema social. Faz todo sentido. Ou seja, o meu problema não é com sistemas políticos ou sociais. Sim. Aí alguém vai dizer, mas o comunismo compulsoriamente tem que estabelecer a ditadura porque Marx falou da ditadura do proletariado. Bom, quem fala isso é ignorante, a pessoa não entendeu, leu Marx e não entendeu o que ele quis dizer. E se nós compreendermos bem o que ele quis dizer, nós vamos entender que é análogo, e para mim é um erro, aquilo que se diz, e eu faço essa analogia com bastante limites, o que se diz quando, por exemplo, nas estruturas democráticas de grandes países capitalistas, você tem o Estado deliberando ocultar da população determinados riscos, ocultar da população determinados problemas, ocultar da população determinadas políticas. Ou seja, você tem alguns mecanismos de atuação dentro dos Estados que fazem com que os Estados fiquem sob tutela. O próprio Brasil, que é um Estado, não é socialista, diga-se de passagem, é um país capitalista, com uma democracia, com muitos elementos da democracia liberal, e você teve, logo após a ditadura militar, que foi toda ela eivada de sonegar ao público informações, na pandemia de meningite de 1970, as pessoas morriam de meningite e não tinham direito à vacina, e também eram sonegadas as informações da própria doença. Era proibido publicar, exceto o editorial do Globo, diga-se de passagem, que publicou dizendo que não era hora de se preocupar com doença. E muita gente morreu com uma epidemia de meningite. Nossa! Na época que o Brasil teve uma abertura democrática, na época da eleição de Tancredo Neves, e o vice dele era o Sarney, José Sarney, o Tancredo Neves ele ficou doente, ele adoeceu, e criaram tantos obstáculos para as informações sobre a doença e tantas maquiagens na maneira como anunciavam o seu progresso clínico, que ele acabou morrendo. Isso foi muito mais impactante, porque pouco tempo antes diziam que ele estava muito bem, que ele estava se recuperando e já ia sair do hospital. Pinotti chegou a dizer que ele ia sair com 7 dias. O que eu estou tentando dizer? Que essas coisas que são de interesse público e que são sonegadas e que diz respeito às pessoas, à economia das pessoas, ao bem-estar das pessoas, também é um atentado contra a democracia e que é assimilado nessa democracia sob tutela que nós vivemos no Brasil. Nós vivemos uma democracia sob tutela, em que se decide a época que vai se fazer um determinado impeachment para evitar que o povo possa votar e deliberar quem vai ser o sucessor. Ou não se caça uma chapa inteira para manter aquele governante que atende às elites políticas. Sim. Então, perceba que isso é, para mim, um atentado contra direitos humanos fundamentais, porque acaba se traduzindo na falta de acesso à moradia, à alimentação, à saúde, e isso não é alvo de embate. O embate fica pobre pensando assim, em rótulos, comunismo, Sim. Capitalismo, e qual é o rótulo que vai ser proibido. Isso migrou para o cristianismo. Tá? E terminando minha resposta, que é longa, eu sei, mas quando isso migra para o capitalismo, e comunismo na igreja, a adesão de alguns cristãos para a direita, ou a extrema-direita brasileira, acaba se traduzindo em também demonizar e querer pleitear a criminalização das posições comunistas. Não é só criticar comunismo, que é uma coisa razoável, sim, até louvável, dependendo do ângulo. Exato. Mas é criminalizar, e não só criminalizar na dimensão civil, mas também transformar o comunismo em alguma coisa satânica. Demonizar, né? Demonizar, exatamente. E na sua região, um pastor que acolheu um evento recente lá em Orlando, né? Ele convocou para essa reunião um foragido, que faz uma manobra enorme para dizer que ele não é foragido, quando na verdade tem um mandato de prisão emitido em seu nome, que não é cumprido pela Polícia Federal, que já deveria ser um escândalo. Mas esse indivíduo que está com um pedido de prisão emitido no nome dele, foi lá falar que era a luta do bem contra o mal, que os comunistas, que para ele, eu sou comunista, você é comunista, todo mundo é comunista, todo mundo que não pensa como ele é comunista. Exato. E fazem sacrifícios de crianças. Olha como a coisa vai. Mas cara,
Eu já ouvi minha mãe falar... Olha que loucura, quando eu era mais novo, já ouvi minha mãe falar isso, que os comunistas sacrificavam criança. É esse nível que chega, né, cara? Porque se você chega nesse nível do debate, não tem mais... Parece que não tem nem como mais debater com a pessoa, né? Que ela cria uma fantasia na cabeça. Mas presta atenção, irmão. Falar isso numa igreja cristã, sob a chancela de um pastor que está do lado, olha isso. E proclamar isso como se verdade fosse. Você é maluco. E na régua dele, que comunista é o Biden. Nossa. Comunista sou eu. E colocar que nós aprovamos o sacrifício de crianças, as drogas, a prostituição, a safadeza, a sem vergonhice. Ou seja, é um tipo de... É baixar o nível demais, né, bicho? Não só é mentira, como é uma estratégia, que é uma estratégia que lança os cristãos que assim adotam no campo da mentira, né? Uhum. E aí, nesse campo da mentira, da calúnia, da injúria, da difamação, nós vamos perdendo a credibilidade. Por isso que eu digo que são pós-cristãos. Então, é diferente de discutir os erros e acertos de determinados movimentos político-ideológicos ou até mesmo de teológicos. Uhum. É diferente das críticas, que são bem-vindas. Sim, óbvio. É mais do que isso, é a desqualificação dos lugares de fala do outro. Isso é muito grave. Agora, Brian, assim, você falando sobre como que algumas instituições religiosas, algumas igrejas, lideranças religiosas, se associam nessa guerra de narrativa, assim, para demonizar o comunismo, ou o outro lado também, teólogos, igrejas mais à esquerda, a demonizar o capitalismo, mas isso não é de hoje, né? Assim, eu sou da igreja metodista, eu sou pastor metodista. E na história da igreja metodista, a gente teve muitos conflitos, assim, no período da ditadura militar, de pastores denunciando outros pastores da mesma igreja, porque eram taxados de comunistas, bispos que denunciaram pastores, porque supostamente estavam aliados ao comunismo, e aí você tem na igreja metodista um histórico muito forte da teologia da libertação, e aí logo que se fala de teologia da libertação, as pessoas já se associam plenamente a um movimento comunista e de esquerda e tal. Isso não é de hoje, né? A gente vê isso na história da igreja. Eu não sei dizer com precisão na história da igreja batista e da presbiteriana, mas na história da igreja metodista, a gente sempre teve isso na história. E hoje tem de novo, no meio da igreja metodista, das demais igrejas, isso eclode mais nas igrejas de mídia, como Lagoinha, essas igrejas maiores, como a gente estava citando, mas isso sempre teve, né? Isso sempre esteve presente. Eu pensava assim, poxa, a gente vai aprender com a história, né? A história vai nos ensinar alguma coisa, né? Mas parece que não, né, cara? Loucura isso, né? Assim... Isso me assusta um pouco, de verdade, assim, porque eu olho para a história da minha denominação e vejo esses conflitos, e aí hoje em dia a gente vê pastores nas redes sociais da mesma denominação, falando da minha, brigando um com o outro por causa disso, demonizando o outro, né? Isso me assusta, de verdade, confesso para você, isso me deixa angustiado. Eu vou te dizer que, assim, nós tivemos um investimento muito maciço no Brasil, especialmente na época do macartismo e da ditadura militar, um investimento muito maciço para que houvesse, por parte das igrejas que tinham vínculos com esse discurso americano, evangélico-americano, e que é natural, porque as nossas igrejas foram fundadas por missionários majoritariamente americanos, norte-americanos. Então era comum que houvesse financiamento, não só financiamento, mas também uma certa vinculação teológica que fizesse um transporte de ideias norte-americanas para o Brasil. Uhum. Esse caminho é um caminho, uma porta que nunca foi fechada, tá? Mesmo quando você teve as crises entre americanos e brasileiros, na Igreja Batista isso aconteceu, a crise de saída dos americanos das instituições batistas nacionais. Eu acho que esse processo também aconteceu na presbiteriana, na metodista, aconteceu em todos os lugares. Sim, sim. Na presbiteriana isso foi até muito remoto, porque isso gerou a fundação da IPI, né? Uhum. Esse embate gerou uma outra igreja, uma outra denominação. Sim, sim. O fato é que ideologicamente, teologicamente, existe uma relação filial, né? O Brasil tende a ser muito dependente dos movimentos
norte-americanos. Sim. Então você vai perceber uma coincidência que não é acidental de movimentos reacionários nos Estados Unidos e de políticas anticomunistas no Brasil. Então, na época do Reagan, que era fortemente anticomunista, você vai perceber que nessa época do Reagan, que era o final da Guerra Fria, a fase final da Guerra Fria, você tem no Brasil essa tendência a alinhamento, ainda que a ditadura militar estivesse sob crítica de todo canto, os evangélicos brasileiros ainda tinham uma tendência de acolher essa postura de favorecer e de elogiar a ditadura militar. Foram os últimos, eles nunca abandonaram a ditadura militar, ficaram com Figueiredo, que era alguém que ninguém gostava, e era um governo terrível. Eles ficaram, os evangélicos brasileiros, os líderes denominacionais, ficaram com Figueiredo até o fim. Então, nesses períodos de transição, você percebe ecos dessa transição nos Estados Unidos e no Brasil, porque alinha também o discurso evangélico no Brasil e tem episódios relacionados a isso que explicam bem esse fenômeno. Então você percebe o fenômeno da posição anti-esquerda no Brasil é paralelo à vinda do Billy Graham no Brasil, que é ligado aos republicanos americanos. Olha. Percebe? Então você tem um alinhamento. O alinhamento final, que gera o fenômeno do bolsonarismo, que gera o fenômeno do alinhamento, do novo realinhamento dos evangélicos brasileiros com a alt-right mundial, especialmente a extrema-direita americana, tem a ver com o Trump, né? O trumpismo, né? O final do governo Obama foi um governo conturbado, o final do governo do Obama. Foi difícil eleger um sucessor democrata, era Hillary Clinton, eles estavam associados com a corrupção, a mesma temática discutida aqui, de certa forma, corrupção, alinhamento com as elites econômicas para corromper, guardadas as devidas proporções, havia um certo alinhamento ideológico, alinhamento de ideias entre essa extrema-direita americana, ligada aos evangélicos americanos, especialmente o cinturão da fé, e os de direita e evangélicos mais radicais do Brasil. Esses traços você vai ver desde 2013, mas você vai perceber de forma mais enfática em 2017, 2016, 2017. E aí isso gera o fenômeno do bolsonarismo e a ideia que se tinha, ideia equivocada, que se mostra hoje equivocada, é que junto com o bolsonarismo, que seria tipo um Ciro, o Bolsonaro seria o Ciro, o Ciro foi para os israelitas, o Bolsonaro seria para os brasileiros. Então, nessa lógica de ser um governante não cristão ou não protestante, mas que traria progresso para os evangélicos, eu me lembro do ânimo que se tinha de mandar abrir novas igrejas, de expandir, porque agora as igrejas iam ter vez, iam ter voz, e a gente ia vencer o desafio da evangelização brasileira por meio do apoio do bolsonarismo. Cara, que loucura. Só que o bolsonarismo, ele está alinhado a essa agenda de extrema-direita que é imoral, né? Essa agenda de extrema-direita imoral, ela opta pela morte em relação às vacinas, ela opta pela violência como instrumento de discurso público, ela opta pela demonização dos antípodas políticos, ela opta pela utilização da mentira, relativização da verdade, transformando tudo em narrativa. Ou seja, você tem várias apostas que são apostas que não são consoantes aos princípios cristãos tradicionais, conservadores, dos conservadores cristãos. Então você fica vendo os cristãos conservadores dando saltos duplos twist escarpado para ver se conseguem emplacar que, apesar dos erros, é Deus que está movendo isso. Ou seja, o cara peca, mas é Deus que está fazendo, logo cala a boca, porque vai dar certo. Nossa. Vai chegar um tempo que isso se esgota, e eu acho que chegou esse tempo que isso se esgotou. Você vê pelo próprio placar nas redes sociais. Sim. Antes você falava qualquer crítica ou colocava qualquer opinião, já xingavam você e era uma multidão te xingando de cima a baixo. Sim. Hoje não tem mais isso. Hoje esses grupos não estão ali. Eu, numa entrevista, falei para um jornal, Brasil de Fato, eu disse que os evangélicos perceberiam essa incompatibilidade moral do bolsonarismo e, invariavelmente, migrariam para o lavajatismo, representado pelo Sérgio Moro, e riram muito da minha cara, mas riram muito da minha cara. Falaram que eu estava equivocado, que era uma besteira que eu estava falando. Nossa. Besteira nada. Aí, né? Você tá aí, né? Tá aí, né? Não, tá não. Aí. Você percebe um movimento
o movimento de, não podendo ser Bolsonaro, a alternativa viável é o humorismo. Virou uma alternativa ao bolsonarismo para esses cristãos. E tinha uma razão, eles já estavam vinculados à Lava Jato, porque o Dallagnol, ele é batista. Sim. Eles estavam ligados às igrejas, que são igrejas de Curitiba, que mandavam na Igreja Batista, por exemplo. Sim. A Igreja Batista ela foi governada há vários mandatos seguidos por pastores de Curitiba. Então, com isso, eu estou dizendo o seguinte, que esse alinhamento não se percebe de onde vêm essas vozes, porque nós só conseguimos enxergar como o movimento evangélico brasileiro é carismático, ele depende de nomes importantes. Tem isso na Metodista, tem isso na Batista, tem isso na Presbiteriana. Então, na Presbiteriana é o Nicodemos. Na Batista é o pastor das Nações Unidas, o Saião, para dar um exemplo, né? Sim, sim. Como era o Fanini, mas tem outro pastor que agora veio dos Estados Unidos que também tem peso na Batista. Então você tem pastores que são pastores. O Rodrigo Silva na Adventista, então você tem pastores que não dizem onde é a origem de suas reflexões originais, que são originados nesses lugares, essa postura crítica a essa alt-right evangélica americana, e que trazem esses pensamentos, trazem esses posicionamentos, inclusive ganham financiamento para fazerem isso, e se tornam veículos desse movimento de extrema-direita, que vai perdendo a eficácia à medida que o governo vai se mostrando incapaz de combater a pobreza, incapaz de fazer políticas públicas com excelência. E o que eles fazem? Como esse vínculo é um vínculo afetivo, basta eles migrarem para outro candidato, e migrando para outro candidato, eles dizem, continuam demonizando a mesma esquerda, continuam recebendo apoio e, às vezes, até financiamento estrangeiro, porque alguns deles são vinculados a organizações estrangeiras, internacionais, e continuam dizendo essas coisas, tendo uma posição que é uma posição, nas denominações que eles estão, que é uma posição vantajosa, porque eles têm a máquina nas mãos, têm possibilidade de viverem bem com grana, e vão mantendo esse discurso, e mesmo que eles não acreditem nesse discurso, e alguns não acreditam, eles mantêm esse discurso porque esse discurso mantém o seu status. Então, hoje, uma voz progressista, uma voz conservadora, mas que tente dizer que esse alinhamento é pecaminoso, é errado, essa voz tende a ser eliminada, tende a ser confrontada e ficar desprestigiada. Então, não vai dar aula em seminário, não vai ter posição denominacional, vai ter dificuldade de ter igreja para pastorear. Então, logo, a gente está percebendo uma repetição que vai continuar, na próxima onda de extrema-direita vai retornar de novo, e que só pode ser quebrada quando houver, de fato, uma emancipação da Igreja Evangélica Brasileira de discursos imperialistas, ou de discursos a partir dessa relação colonial. Então, no dia que se emancipar, por exemplo, nós podíamos ter um conservadorismo brasileiro vinculado ao discurso desenvolvimentista. Né? Isso era natural até. Se você tem gente que se preocupa com o Brasil, ao mesmo tempo evangélico, que quer um discurso que facilite a organização do Brasil como um país capitalista, isso é legítimo, podia ser um discurso nacional desenvolvimentista. Não um nacionalismo que demoniza os demais, que quer a morte dos outros, que quer armar a população. Sim. Perceba como a gente tem essa possibilidade, mas isso não é criado pela falta de autonomia dos conservadores do movimento evangélico brasileiro. Por não ter autonomia, eles dependem dos discursos estrangeiros, da renda estrangeira, e constroem um discurso de emulação. Interessante isso, interessante, verdade. Sensacional, cara. Nossa, bom demais. Tô aprendendo muito aqui, cara, com você, de verdade. De verdade. Você tem uma capacidade que eu acho da hora, assim, de falar sobre temas difíceis e facilitar, assim, né? Até pra quem vai escutar a gente depois, isso vai ser muito bom, assim. Pra eu que tô escutando você aqui, cara, tô aprendendo demais. Acho que isso é um dom mesmo, isso é uma dádiva, assim, de verdade. Parabéns por isso. Eu acho que isso nasceu, sabe quando? Quando eu terminei o seminário e tinha um risco de virar academicista, abraçar esse academicismo estéril. Sim. Onde eu fui pastorear um lugar muito, muito pobre, muito carente. Isso mexe com a gente, né? E isso fez com que os meus primeiros 6 anos de pastorado fossem 6 anos em que eu entendi que a linguagem precisava ser a linguagem que atingisse as crianças, o homem que trabalhou a noite inteira e chegou na igreja de manhã para assistir a pregação na escola dominical. Legal isso. O indivíduo que trabalhou a semana inteira de pedreiro. Porque eles são igreja e eles são fundamentais.
E aí, se você não atingir o coração deles, você não conseguiu atingir seu objetivo. Então, verdade. O que eu fiz foi... Aqui é a voz da Siri, viu? A Siri tá reclamando aqui. Quer participar com a gente. Quer participar com a gente, né? E aí o que eu digo é o seguinte, que não tem alternativa. Nós temos que falar essa linguagem por um dever de ofício. Isso é muito importante. E quem ensinou isso pra gente foi Jesus, né? Jesus ensinou isso. Verdade, verdade. A forma de falar, de alcançar, de conectar com as pessoas de forma clara, né? Falar do cotidiano. Mas, cara, assim, mudando um pouquinho de rumo, assim, a conversa, a gente já estamos aqui quase 1 hora já de papo e foi tão rápido que nem senti o tempo passar. Mas eu queria falar um pouquinho também, cara, sobre alguns trabalhos seus que me chamaram muita atenção. Um eu já sabia que era a tradução das Confissões de Agostinho, mas outro eu não sabia, descobri antes de ontem, pesquisando assim. É um trabalho que você tem feito de tradução de textos da patrística, né, cara? Eu achei assim, poxa, isso é um trabalho de uma vida quase, né? Eu tive aula com o professor Edson, que ele está traduzindo transliterando o Antigo Testamento, né? Não sei se ele deu aula para você de hebraico lá na teologia, na UMESP, foi meu professor. E ele está trabalhando com a Sociedade Bíblica para traduzir ali, transliterar o Antigo Testamento, aqueles... Talvez você até tenha aí esses volumes, né, do Antigo Testamento transliterado, e ele falava isso, poxa, isso é o trabalho da minha vida, né, traduzir a Bíblia, o Antigo Testamento inteiro aqui. E esse trabalho seu também é quase isso também, né, cara? Assim, são mais de 40 textos que você está traduzindo? São sim. É o seguinte, tem uma explicação. Eu queria entender exatamente isso, assim. Como que surgiu essa relação com esses textos, assim, cara? Bom, foi assim. Eu quando me formei, eu aprendi no seminário, ainda no seminário presbiteriano do Rio de Janeiro, a importância que tinha de você falar dos autores lendo os próprios autores, lendo Calvino. Falavam muito de Calvino e nós éramos convidados a ler Calvino para falar de Calvino e eu me lembro de ter lido as Institutas e isso ter mudado a minha cabeça e por causa disso, eu tive sempre restrições aos intérpretes de Calvino brasileiros, porque eu olhava o que Calvino dizia e não estava lá em Calvino o que eles falavam que Calvino dizia. E aí eu percebi que se a gente quisesse avançar numa teologia, que são todas legítimas, dogmática, uma teologia sistemática legítima, precisava dialogar bem com a tradição dos pais da igreja, especialmente quem é reformado, que não usa muito a tradição. A tradição não tem tanto peso, a tradição teológica, exceto a tradição patrística, especialmente dos 4 concílios ecumênicos, os primeiros 4 concílios. Então eu entendi que era preciso ler. Então eu já fazia a leitura. Eu li, ainda no seminário de Daquê, eu li a Carta Clemente no seminário, eu li esses textos que eu estou agora publicando, eu li todos no seminário. E depois eu fiz grego na UFRJ e comecei... eu não era um bom tradutor no começo, eu tinha muitas dificuldades com tradução, fui superando pelo esforço isso e comecei a fazer traduções para as minhas aulas. As minhas aulas usavam as minhas traduções. E eu não é que eu tenha um material guardado, eu fui ganhando, eu passei a conhecer esses textos no grego, passei a conhecer esses textos no latim. E aí, depois dos 35 anos, quando eu comecei a publicar os livros, eu queria publicar depois dos 35, eu pensei que talvez uma obra importante e um trabalho importante e interessante também para ser publicado seria uma tradução dos originais de textos da patrística, que fossem boas traduções que usassem os textos, porque eu sei que as traduções geralmente usam inglês ou usam francês. Isso é um problema grave. É comum isso, né? É comum isso em vários textos, muito assim, comum. Né? É curioso isso. Eu até queria fazer textos bilíngues, eu achei que seriam mais eficientes e mais adequados, textos bilíngues, que a pessoa que soubesse grego pudesse passear, mas ainda não consegui convencer as editoras a lançarem os textos bilíngues. Eles não gostam de investir em texto bilíngue, e eu nem consigo entender por quê, porque dá mais páginas, agrega mais valor. Mas é uma coisa mesmo, eu acho que da expertise, de lidar com o texto grego, eles ficam com receio, enfim. Eu só consegui isso com a Torá comentada. Então, a Torá você fez isso, né? Você fez bilíngue. Só que a tradução não é minha. A tradução da Torá na Torá comentada não é minha, só os comentários. Okay. Então agora eu estou traduzindo a Torá. Olha, só que a Torá que eu estou traduzindo não sairá com o texto bilíngue. Então você percebe, quando você tem o texto hebraico que você editora, você não tem a sua tradução. Quando você tem essa tradução, não colocam
Isso. Mas eu sei que é uma questão de tempo para eles colocarem o texto bilíngue. Eu não tenho o que reclamar das editoras que têm confiado no meu trabalho. Só de ter publicado tantos livros, eu já fico feliz. E o fato é que, assim, eu acho que essas são ferramentas importantes para que a pessoa fale com um pouco mais de precisão. Você falou muito de Twitter, então deixa eu dar um exemplo no Twitter. Uma pessoa disse assim... um amigo meu fez uma postagem dizendo que era possível unir uma perspectiva progressista com uma espiritualidade mística, com essa ideia de orar, ler a Bíblia, até falar em línguas, né? E aí uma pessoa postou que Agostinho se reviraria do túmulo se tivesse lido essa besteira. Aí eu fui lá no comentário e falei assim, mas Agostinho, nas Confissões, ele se converteu numa experiência mística. E ele descreve essa experiência mística. E eu traduzi esse texto do latim. Onde Agostinho se opõe ao misticismo? Que eu não... Onde você pode dizer que ele se opõe a isso? Aí o indivíduo os doutores, apagou. Os doutores apagou, né? Apagou a postagem, porque ele não tinha como debater. Não tem que fazer, ou seja, né? Essas pessoas elas falam a partir da perspectiva de que ninguém conhece. Ninguém conhece, ninguém sabe o que está escrito lá. É interessante isso, né? Tipo assim, deixa eu falar uma coisa aqui que ninguém vai saber disso e tal. É meio isso, né? O cara quer se pagar de autoridade na parada, né? Que loucura. Eu vou dar alguns exemplos. Se você me permite dar alguns exemplos, vou dar alguns exemplos de coisas que as pessoas costumam falar sem falar tudo. Falam do Kuyper como o grande teólogo do neocalvinismo e dessa ideia de cultura, mas o Kuyper, como político, saiu com escândalos graves, saiu do cargo de primeiro-ministro com escândalos graves, inclusive um dos escândalos era moral, relacionado ao adultério. Nossa! Por que sonegam a gente a informação, transformam as pessoas em santos? Eu não estou dizendo que a biografia dele... Eles gostam tanto de falar da biografia dos outros, Nietzsche, né? Morreu maluco, isso. E não sei quem, teve não sei quantas mulheres, que o Marx foi um péssimo pai, que os filhos dele... Mas quando convém, esconde esses detalhes da bibliografia. Isso, né? Quando convém, eles vão tentando dourar a pílula, sabe? Vão tentando criar um personagem fictício, ou seja, lidar num campo que não é da verdade, e não vira uma disputa em que o que a gente conseguir esconder mais... com mais eficiência, a gente vai estar melhor. E eu discordo disso. Eu vou dar um outro exemplo, né? Dos progressistas. Recentemente, eu também vi um discurso de que Jesus estava mais alinhado com o socialismo e de que o capitalismo que não tinha compatibilidade, e aí uma pessoa postou dizendo que não era isso, uma pessoa progressista postou que não era isso, a outra pessoa postou dizendo que mostrando um livro que dizia das compatibilidades do cristianismo e da fé cristã. Aí a gente fica pedindo a Deus um espaço para dizer, não fala isso não, moço, porque você está falando besteira, porque esse alinhamento automático de posições, essa divinização, essa cristianização de posições político-ideológicas, transforma a religião em instrumento ideológico para validar os erros que são cometidos em nome dessa postura político-ideológica. Exatamente. É por isso que a gente não transforma em divino e sagrado algo que é civil, algo que é... Por isso a importância do Estado laico, porque quando o Estado é laico, não precisa ser ateu. O pessoal gosta de falar, é laico, mas não é ateu. Não, o Estado não é cristão também, não é ateu, mas também não é cristão. O Estado, ele não é antirreligioso, mas ele não pode ter filiação religiosa para quê? Para que o embate religioso se dê em termos em que você não jogue na cadeia o cara que discorda de você. Que você vá lá invadir a casa dele e prender os filhos dele porque ele não gosta de você. Eu estou dizendo isso, as pessoas podem pensar que é distante, mas você tem conselhos tutelares tomados por evangélicos que vão tomar filhos de pessoas que aderiram aos cultos de matriz africana porque levaram a filha para fazer um ritual de iniciação no candomblé. Aí a filha perde a guarda da filha, o conselheiro manda tirar a guarda da pessoa. Cara. Ou seja, esse tipo de comprometimento, imagina se nós fôssemos um país de matriz africana e quando alguém fosse batizado, mandasse prender. Ou seja, exatamente. Eu estou tentando dizer que a importância do Estado laico, por isso eu sou batista, uma das razões é essa, porque a gente compreende
o elemento central do Estado laico como parte da nossa identidade religiosa, exatamente para que nós possamos concordar e discordar, sem que o que a gente discorda se transforme em crime ou se nos transforme em juízes para criminalizar os outros. O nome disso é liberdade religiosa. Sim. Um princípio que está presente na Declaração Universal dos Direitos Humanos, que está, sem a gente perceber, os que falam sobre liberdade também querem criminalizar pessoas de religiões diferentes das suas. É uma forma de... E querem fazer isso como? Transformando as escolas em escolas cívico-militares, obrigando as pessoas a fazer leitura compulsória da Bíblia nas escolas, incentivando, num país com déficit educacional, o ensino domiciliar, o ensino em casa. Homeschool. Cara, olha que pauta burra. Você tem um déficit na escola pública, gente que não consegue nem encontrar os seus filhos, exceto no final de semana, e eles querem fazer descer goela abaixo o ensino domiciliar como se fosse uma possibilidade educacional. Isso é ridículo, isso, né, mano? Não, as prioridades essa seria a última. E é uma pauta profundamente elitista também, né? Uma pauta profundamente elitista, né? Profundamente. Claro, quem tem grana vai fazer uma excelente formação. E detalhe, quem está dizendo aqui é quem, junto com sua esposa, mais a minha esposa do que eu, ensinamos a ler e escrever minha filha em nossa casa. Ninguém te proíbe de você fazer reforço escolar, você repassar e acompanhar seu filho na escola. Ninguém proíbe. O que se proíbe é que a pessoa, por causa de cultos, desses cultos estranhos que aprisionam a criança e a criança não tem contato com ninguém, ou seja, toma posse da criança e faz a criança ser refém do obscurantismo religioso. É verdade. Por isso que, não precisa de ser questionável o que eu estou dizendo, eu sei que é questionável, existem restrições no Estado para que a criança não frequente escola, para que ela possa ter socialização, para que se impeça esse tipo de transformação da criança em um Amish, né? Imagina a quantidade de gente que é doida para fazer comunidades retiradas em que a criança fique lá submetida a abuso, submetida à violência. Hoje é um problema a violência sexual contra crianças no âmbito do lar. Nós vamos deixar essas crianças também sem a escola, que é talvez o maior denunciador de violência sexual no Brasil, é a escola, que percebe a violência sexual e denuncia. Ou seja, fica parecendo que o debate é um debate que é simplesmente de preservar a liberdade, mas essa liberdade é liberdade para a gente demonizar os outros, para cometer crime, para não vacinar, para poder violentar as crianças sem espaço para que a criança possa ter relações sociais que impeçam esse tipo de violência. Ou seja, a gente está criando dispositivos no Brasil para facilitar esse exercício. Por isso que eu acho que a melhor alternativa é que os batistas preconizam. Liberdade religiosa, separação entre igreja e Estado e laicidade do Estado. E é o que está na Constituição brasileira. E é o que estão tentando revogar quando tentam transformar os debates públicos em debates que são pautados por pensamento religioso. A gente viu hoje uma pessoa para ir para o Supremo, a condição era ser terrivelmente evangélico. Terrivelmente. O grave disso não é os evangélicos que estão tentando dizer, é representação. Nós estamos nos fazendo representar, não. O problema é o seguinte, se é para se fazer representar, então, e lutar por representação, para ter representação, num lugar que o que se deve representar é a Constituição e não os grupos específicos, porque uma coisa é a representação no Congresso, aí é válido. Se uma igreja deseja, eu não faria isso, mas se uma igreja deseja ter representação e quer ter os seus atores políticos, seus players políticos, isso não é criminoso, porque o que está lá é, de fato, a representação dos grupos sociais e por isso que a eleição é uma eleição representativa de deputados, senadores, né? Um dos senadores, pelo menos. Mas quando você está falando de Suprema Corte, você está falando de defesa da Constituição, não é de defesa dos interesses de grupos com representação social. Mas quando que isso começou? Isso começou quando também se colocou em pauta, vamos colocar uma mulher, e agora vamos colocar um negro. Eu entendi que era para um lugar que só tinha brancos e homens, você ter negros e mulheres. Eu entendi. Mas isso abriu espaço para a compreensão de que
Então também pode ter representante evangélico, então também pode ter representante da Igreja Católica, então também pode ter representante do Candomblé. E aí não é mais uma corte constitucional em que o indivíduo que chega lá tem que ter mais capacidade como leitor da Constituição. É diferente, por exemplo, de falar assim, nós temos uma mulher que sabe Constituição e um homem. Por que essa mulher ela é impedida de ocupar esse cargo por causa dessa concentração de homens? Essa deveria ser a discussão. Uhum. Ou seja, se você tem uma mulher que é uma excelente constitucionalista, que tem 20 livros publicados, se tem esse homem que não tem nenhum livro publicado e é o advogado de um partido, você escolher esse homem e não essa mulher, mas por quê? Se você tem uma mulher que é uma constitucionalista notável. Esse era o debate. O debate não era da representatividade, mas era da discriminação, percebe? Sim. É sutil a diferença, mas, sim. Mas eu acho que dá para entender. Como o debate foi mal posto na época da escolha ainda da Grace, né? Da Ellen Grace. Lembra da Ellen Grace? Não. Ellen Grace era uma ministra do Supremo. Não lembro dela. Depois o Joaquim Barbosa. Então, quando foi a Ellen Grace, salvo engano, foi já ainda na época do Fernando Henrique, depois foi o Joaquim Barbosa, aí pronto, aí começou essa coisa da representatividade, descompreender representatividade na Suprema Corte. E aí você tem um grupo, que é o bolsonarismo, que leva isso às últimas consequências. Sim. E põe um evangélico lá. Exatamente. Então o debate não devia ser da representatividade, deveria ser assim. Por que está sendo homem e branco se você tem um constitucionalista melhor que é mulher, ou é homossexual, ou é evangélico? Esse deveria ser o debate. Por que branco católico e homem se você tem uma evangélica mulher e negra? E tem mais publicação e tem mais nome como constitucionalista do que esse branco. Esse era o debate. O debate era parar de escolher as pessoas para serem representantes das elites brasileiras e não escolher pessoas de acordo com o seu recorte para colocar representantes lá, de determinados grupos sociais. Sim. Então a gente está tudo errado. Por isso que eu entrei nas redes sociais e por isso que eu comecei esses debates lá, para entender como isso funcionava na cabeça das pessoas, e hoje eu acho que eu já sei o que eu vou escrever. Você pensa em escrever alguns livros sobre esses insights que você teve lá e tal? Eu vou escrever um primeiro livro sobre... O meu primeiro livro deve ser sobre o bolsonarismo. Legal. Eu vou tentar explicar como o bolsonarismo se tornou possível, viável, e o que ele opera. Então eu vou escrever uma história do movimento evangélico brasileiro ligado aos movimentos reacionários. Então eu vou mostrar os evangélicos do lado do golpe republicano, os evangélicos do lado do integralismo, os evangélicos do lado da ditadura militar, os evangélicos do lado do bolsonarismo. Então eu vou mostrar por que o movimento evangélico tem uma cultura que acredita, você sabe disso, você é evangélico, então você sabe. A gente não confessa isso, mas a gente espera que haja algum favor de algum governante que nos considere como um grupo dileto, né? Esse desejo inconfessado de reconhecimento público que os evangélicos têm. Isso vem das nossas matrizes, desde da evangelização. Sim. O nosso primeiro missionário no Brasil, de colonização, que tem força no discurso público, foi o missionário que chamam de congregacional, mas ele era reformado escocês, Robert Calley, o nome dele, que foi o médico do Dom Pedro II. Portanto, a primeira iniciativa de protestantismo de missão no Brasil foi de alguém que tentou unir a atividade missionária com algum tipo de vínculo com o poder instituído. Isso vai se repetir com a Igreja Presbiteriana, isso vai se repetir com a Igreja Metodista, isso vai se repetir com a Igreja Batista. Isso vira quase que uma tara, a vontade que tem de conseguir ter alguma influência no governo e o governo reconhecer a importância da igreja, a importância social da igreja. Sim. Então, qualquer político que chegasse com um discurso que compreendesse o discurso evangélico e tivesse força para ser eleito, receberia o apoio de grande parte dos evangélicos, pelo menos os evangélicos que mandam na Igreja Evangélica do Brasil, porque é um discurso difícil de decifrar. Por exemplo, houve uma reportagem recente no UOL de um jornalista chamado Sakamoto, que ele disse que os evangélicos votariam no Lula porque o Lula promete, por causa da questão econômica, porque o Lula vai trazer de volta
churrasco e cerveja. Uhum. Se ele soubesse quem são os evangélicos brasileiros, ele nunca diria que vai trazer churrasco e cerveja, porque evangélico não, mesmo que eles bebam cerveja, evangélico não vai olhar com bons olhos quem vai colocar cerveja na mesa. Exatamente. Essa não é uma pauta evangélica. Exatamente. Por quê? Porque os metodistas, que de certa forma dominaram o discurso religioso, na origem metodista tem uma oposição ao álcool. Abstemos ao álcool. álcool. No imaginário metodista, por causa da ação dos irmãos Wesley, que uma delas foi afastar pessoas do álcool e uma vida santa. Exatamente. Isso acaba se tornando um discurso majoritário nos Estados Unidos, de presbiterianos, de batistas, de metodistas. Então o metodismo tem muita importância nos Estados Unidos por causa da agenda moral, agenda de santidade, junto com o puritanismo. Então o puritanismo tinha uma ideia moral, mas a agenda moral prática foi trazida desse movimento de santificação itinerante, que se tornou meio que manual para os avivamentos americanos. E aí, nos avivamentos americanos saíram os missionários que vieram para o Brasil. Então são presbiterianos que não bebem cerveja e não fumam, são batistas que não bebem cerveja e não fumam, né? Isso tudo nascendo no seio do metodismo avivamentista, esse metodismo que ganha nova dimensão nesses ambientes de New Haven, Connecticut, esses tantos espaços que nos Estados Unidos. Então, o cara não sabe nada, o cara fala que ia trazer cerveja. Não, o Lula vai ser apoiado pelos evangélicos, o cara da cerveja. Porque o Bolsonaro é muito ruim. Exatamente. Porque o Bolsonaro é muito ruim, é só por isso. É só por isso. Não é porque ele... Pelo contrário, se achar um candidato que tem uma agenda moral um pouquinho menos transigente com diversidade, os evangélicos pulam rapidinho. Como sempre pularam, né, na história, né, do Brasil, como sempre pularam, né? Mas não vou pular do bolsonarismo, porque o bolsonarismo tem o rigorismo moralista que também os evangélicos gostam. Só que aí, do lulismo, os evangélicos pulam. Mas o bolsonarismo, uma parcela dos evangélicos nunca pulará, porque eles entendem que a agenda moral bolsonarista é a agenda do reino de Deus. Cara, isso é uma coisa angustiante, viu? Isso é uma coisa angustiante, porque a gente vê, também sou pastor, então a gente vê na caminhada pastoral, na caminhada da igreja, algumas pessoas da igreja que votaram no Bolsonaro e tal, e hoje se arrependem, perceberam, né, a cilada que fizeram. Mas tem muitos e muitos que, como você falou, associam o Bolsonaro como esse verdadeiro Messias mesmo, com esse salvador, como ele fosse... intocável mesmo, né, cara, assim, e você vê até na estética das imagens, né, teve uma imagem ridícula que postaram esses dias, assim, né, ele no hospital, aí montaram um Jesus gigante do lado dele de mão dada, Jesus Nefilim, né, então assim, isso você acha que esse grupo que tá nesse aspecto do bolsonarismo vai continuar ali preso, mas esses mais moderados, entre aspas, assim, vão trilhar para outros campos, assim? Por que eles vão continuar presos? Porque o ideal moral evangélico de transformar o Brasil por meio da evangelização sempre se fez acompanhar com o ideal moral evangélico como parte do ordenamento jurídico. Então, a nossa ação, quando falha de tentar controlar moralmente o Brasil por meio do aumento dos evangélicos, porque a ideia era, vai aumentar o número de evangélicos, vai melhorar o carnaval vai enfraquecer, pelo contrário, vai ter menos homossexual, vai ter menos gente na cadeia, e isso falhou. Falhou, miseravelmente. Então, perdeu o discurso. Então, parte dos evangélicos que entendiam que tinha que lutar contra a homossexualidade, que tinham que lutar contra o carnaval, que tinham que lutar contra a sem-vergonhice, eles entendem que é razoável, por essas coisas serem na cabeça deles contra Deus, é razoável que isso se dê por meio de um rei que teme a Deus, porque no imaginário evangélico tem a ideia do rei que comissiona Neemias para fazer uma grande obra, do Ciro, que é o que comissiona o povo de Deus para fazer sua obra, ou seja, eles, no imaginário evangélico, por causa da presença norte-americana, da teologia norte-americana, se acredita que esse é um caminho viável.
Então, como no bolsonarismo a maneira de resolver a questão dos bandidos é matar os bandidos, fortalecer as polícias, mesmo que as polícias tenham corrupção, fortalece as polícias, dá arma para a população e vai bater em gay, vai matar bandido, vai matar preto. Preto geralmente é considerado bandido. Os evangélicos que são mais inconformados com uma liberdade civil proporcionada pela Constituição Cidadã, que permite liberdade sexual, liberdade étnica, eles passam a compreender que esse mundo é um mundo que precisa de reforma urgente, porque isso fere a sua perspectiva de como o mundo devia ser, segundo a sua visão religiosa. Então, esses indivíduos, eles eram os indivíduos que eram homofóbicos e que, por isso, criavam dentro das suas igrejas espaços para, por exemplo, fazer cura gay. Mas aí o que começou a acontecer é que com o avanço dos grupos de defesa dos direitos homossexuais, houve uma certa intervenção dessa posição religiosa desses grupos. E isso despertou o alarme de que, pronto, esses grupos daqui a pouco vão transformar todos os meus filhos naquilo que eu não quero que eles sejam. E vai pegar minha família. Aí pega um indivíduo que resolve, sem escrúpulo nenhum, inventar um monte de mentira e potencializar essa desconfiança. Né? Então, você começou com uma psicóloga cristã lá do Paraná dizendo que queriam destruir as famílias, que queriam permitir que as famílias... aqueles pastores assembleanos dizendo que a Disney tinha uma linguagem... Qual é o nome que dá? Aquela linguagem aquela linguagem que aparece que sugere alguma coisa. Sei. Tá na ponta da língua aqui. Quando você lembrar o termo, você me fala. Aí essa linguagem... Então, eles foram disseminando essas coisas, isso foi ganhando no imaginário. Quando você encontrou uma figura pública forte, e essa figura pública forte passou a representar esse discurso radical, passou a ser uma alternativa para esses grupos evangélicos, a implantação desse regime de moralização do ambiente público, por meio do quê? Por meio da implantação de políticas públicas e da representação desse imaginário evangélico intolerante no poder público. Então, essas pessoas que têm medo de que seus filhos, ou estão revoltados porque seus filhos se tornaram gays, ou são gays, né? Na cabeça deles se tornaram, ou que imaginam que haverá algum tipo de avanço contra a sua família, e que acham que o carnaval é irresistível e que um dos seus irmãos vai sucumbir ao carnaval. E você tem que colocar na equação um grande número de pessoas que saíram da igreja evangélica nessa história recente dos últimos 20 anos. Tem muita gente que se diz desviada da igreja. Então, eles imaginam que esse poder satânico que está no mundo, especialmente no período que a igreja cresceu, que corresponde ao período dos anos do PT no poder. Ah, sim. Tem essa associação aí, né? Tem essa associação aí também, né? Mas eles vão associar que a igreja, na verdade, muita gente sucumbiu por causa dessa agenda moral. Isso. E aí, qualquer tragédia que aconteça, eles vão dizer que é a mão de Deus punindo o Brasil por causa da agenda moral do governo. Eles vão chamar de iniquidade. Cara, isso foi povoando o imaginário cristão de tal maneira, é sobre isso que eu vou escrever. Sim, tô curioso já. Isso gerou uma disposição para entender que a troca vale a pena. O cara que fala palavrão, que é uma coisa absurda para evangélico, não useis, não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, antes unicamente a que for boa para edificação. Os evangélicos repetiam isso na escola dominical direto. Sim. O cara fala palavrão, mas aí fala que o cara... Agora bate palma, né? Mas ele defende que tem que arrebentar com os indígenas, que é compreendido como abrir o espaço indígena para evangelização, que tem que bater, que tem que matar bandido mesmo, que é uma maneira de entender que a violência pública vai se acabar matando a bandidagem, com punitivismo, que tem que bater mesmo homossexual ou rejeitar homossexual, ser contra mesmo. Então, aí os evangélicos que entendem a migração ou o reconhecimento de muitos homossexuais no seu ambiente e que já começou a se transformar num problema, e mais o impedimento de fazer cura gay dentro das igrejas. Com esse camarada fazendo esse discurso, é a chance de a gente tancar. Então o pessoal foi sem medo nenhum apoiar o camarada desse. Sim. Só que aí o que aconteceu? Como ele é inapto, ele está se mostrando inapto, né? Inapto e inepto, a gente pode usar os dois termos.
E aí tá faltando comida na mesa dos crentes desempregados. Eles nunca viveram tão mal. É verdade. E continua tendo carnaval, continua tendo pancadão na esquina, continua tendo filho que sai do armário, continua tendo violência pra caramba e droga. E ele tem uma arma dentro de casa que ele não sabe o que fazer com essa arma. Porque alguns usam no vizinho, né? Que é o que está acontecendo demais. Eu estou num ambiente aqui em Feira de Santana, tem um monte de gente andando armada e usando a arma contra o vizinho. Ou feminicídio. Sim. Então, como está dando muito errado, os evangélicos vão engolir na seco, migrar para o lulismo, mas se aparecer uma força política minimamente forte para organizar um discurso moral parecido com o que eles apreciam, sem a radicalidade do bolsonarismo, eles migram para esse discurso moral. Então eu acredito que o lavajatismo vai fazer isso aí, né? O humorismo tem chance de fazer isso. Alguma coisa que se assemelha ao discurso humorista, né? Sim, sim. É porque o bolsonarismo atacou bastante o Moro e esvaziou o Moro, atrasando a migração dos evangélicos para o humorismo, porque associou ele a Judas. Isso não é do nada, isso é religioso e é de propósito. Mas eu acho que quando o Moro começar a falar, se ele melhorar um pouquinho a dicção dele, porque ele fala muito mal, isso, e ele fizer uma aproximação com os evangélicos, por isso que ele estava esses dias com um pastor evangélico verdade, eu vi isso, eu vi isso. É de propósito. Ele sabe que tem os pastores de Curitiba que ele pode contar, e certamente, para ganhar o Nordeste evangélico não bolsonarista, ele foi procurar um pastor importante, o pastor que ele foi procurar que é um pastor importante, com um apelo interdenominacional, né? Só que o Moro ainda está mal assessorado, porque depois ele vai e tira foto com o Bivar tomando uísque, né? E aí quando toma o uísque, o evangélico já diz não. Você pode perceber, o Bolsonaro, que gosta de cerveja, nunca apareceu bebendo. Verdade. Ele apareceu tomando leite condensado, tomando café, mas ele nunca apareceu bebendo cerveja. Verdade, faz sentido isso. Faz sentido. Por quê? Porque ele está evitando aquilo que indica... choque com o povo evangélico. Exatamente. Então o Moro ainda está mal assessorado. Ele apareceu bebendo uísque. É ruim também. O Moro é ruim, né? O Moro é fraco nesse aspecto. Ele nunca foi uma pessoa muito inteligente. Teve uma pessoa que no Twitter falou comigo assim, mas você está falando que um cara que passou no concurso de juiz federal não é inteligente? Eu não estou dizendo que ele não passou com mérito. Ele deve ter passado com mérito. Claro. Mas passar no concurso de juiz federal não é apenas você ser letrado. Ele demonstra deficiência de alfabetização, deficiência cognitiva, deficiência de fala. Não tem ele a ver. Não é uma pessoa muito bem preparada, né? Pô, eu já tô curioso pra ler esse livro seu aí, cara. Vai ser um livro pra leigo. Já tô curioso mesmo, cara. Já tô curioso pra ler. Vai ser um livro com impressões. Que bom, eu falei, na verdade, quase tudo do livro já. Pô. Deu um spoiler gigante do livro aqui já, pô. Mas você percebe que as conexões do livro não são absurdas, né? Não, faz todo sentido, cara. Faz todo sentido. Elas mostram como os evangélicos foram transformados em players políticos e como eles foram manipulados e como eles provavelmente vão reagir. Então, quando eu lançar esse livro lá depois das eleições de 2022, eu vou ter mais elementos. Você vai lançar depois? Eu achei que você ia lançar esse ano já, pô. Vou lançar esse ano, mas depois. Eu acho que só consigo terminar em dezembro. Entendi. Mas aí, algumas teses vão se mostrar falsas ou verdadeiras na eleição. Né? Então, vamos ver. Sim. Pô, Brian, que legal, mano. Que papo da hora demais. Obrigado, cara, pelo seu tempo. Estamos aqui já 1h30 já de papo aqui. Obrigado mesmo, cara, de verdade, por você dedicar o seu tempo, a generosidade de você compartilhar aqui com a gente. E da pauta que eu tinha criado aqui, tinha tanta coisa a mais pra gente falar que eu vou ter que marcar um outro podcast com você, pra gente falar sobre outras coisas. Porque o papo foi tão bom, né? Foi fluido dentro daquilo que a gente foi desenvolvendo aqui e a gente tem muita coisa para falar, mas eu já te agradeço muito, cara. Espero que esse podcast aqui alcance muita gente, gere esse debate, gere essa reflexão na galera, né? Inspire mesmo. E como você falou que você vai sair do Twitter, mas espero te ver no YouTube, em outras redes sociais aí, porque eu acho que é importante a sua atuação mesmo, e você tá atuante nas redes, apesar de que
a gente não... A nossa vida não se limita a isso, né? Você tem toda a sua vida profissional, acadêmica, de carreira e tal. Espero que Deus abençoe muito aí seus planos, seus sonhos esse ano aí. Deus abençoe o seu trabalho, a sua família. E que, se Deus quiser, a gente possa estar junto em outros momentos. Obrigado, meu amigo. É um prazer imenso esse nosso encontro. Conte comigo quando precisar. A gente está aqui à disposição. E vamos em frente que Deus é bom e cuida de nós. Tem cuidado de nós. Maravilha, maravilha. Se você curtiu esse papo até aqui, então, você se inscreve no canal, segue as nossas redes sociais, vai aqui na descrição para ver os links de todos os trabalhos do Brian, as redes sociais, livros também, para nos acompanhar. Um abraço forte para todo mundo e vamos convergir.